Hoje nós vamos falar sobre a confusão que aconteceu no inventário do Chico Anísio. Então, primeiramente, nós precisamos entender que confusão foi essa no inventário do Chico Anísio. O Chico Anísio, ele tinha 65 anos de carreira, autor de 200 personagens da televisão brasileira. Ele foi um gênio, ele marcou uma geração inteira. Aliás, algumas gerações foram marcadas pela presença do Chico na televisão em vida. Frutos desse trabalho, ele chegou a ter um salário de 600 mil por mês. E além do salário, ele recebia todo ano o equivalente a mais ou menos 100 mil de direitos autorais por ano. Ao longo da vida, ele formou um patrimônio que é óbvio, valores em declaração de imposto de renda, de aproximadamente 4 milhões. E o Chico Anísio morreu com 80 anos de idade em março de 2012. Portanto, você está assistindo esse vídeo agora, em 2022. Entenda que já tem 10 anos que o Chico Anísio faleceu. E ficou uma briga interminável no inventário dele. Uma briga entre a viúva e os filhos. Por quê? O testamento que foi deixado pelo Chico Anísio, ele foi anulado pela justiça, anulado pelo Poder Judiciário. A viúva ficaria com os bens materiais e os filhos com os direitos autorais. Isso, em tese, era o desejo do Chico Anísio. E veja só o que aconteceu. Esse testamento foi anulado na segunda vara da família, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo juízo orfomonológico, juízo sucessório. Então, tramita até hoje o inventário e todos os seus processos que seguem apartados. O testamento ele foi anulado porque um dos filhos ficou de fora desse testamento. Simplesmente foi esquecido. Esse filho todo mundo conhece, é o seu boneco. Então, esse filho ficou fora e a nossa legislação não admite, considera desrespeito à legítima impor o deserdamento. E se não fosse o suficiente, essa briga interminável, que já dura mais de 10 anos, olha só o que aconteceu nesse caso. A viúva, ela hoje é uma blogueira, ela tem um blog que dá dicas veganas e tudo mais. E quando faleceu um filho do Chico Anísio, que ele faleceu de Covid, não tem muito tempo, com 39 anos de idade, ela deu uma declaração no blog dela dizendo assim: olha só, o sujeito morreu com 39 anos de idade, passou 10 anos brigando comigo por aquilo que ele jamais receberia. Pronto. Essa declaração foi suficiente para garantir que os próximos 10 anos ainda vão continuar em briga, porque os outros filhos, obviamente, ficaram enlouquecidos com esse tipo de declaração e pronto. A questão é, desses 4 milhões do patrimônio constituído do Chico Anísio, claro, valores de declaração de imposto de renda, hoje a dívida é mais de 7 milhões. Isso é um monte de IPTU que não foi pago, condomínio que não foi pago. Os médicos que cuidaram do Chico Anísio no final da vida não foram pagos. O Hospital Samaritano, onde ele ficou internado, também tem dívidas com eles. E uma execução fiscal gigantesca contra a empresa do Chico Anísio, que era ele e a viúva. E é óbvio, no final da vida, ele já muito mal, a viúva saiu do quadro societário. Moral da história, a execução fiscal ficou com o espólio. E mais, apesar de isso ser uma manobra interessante no ponto de vista jurídico, dentro da família, isso foi um caos que alimentou mais gasolina nesse barril de pólvora. E é óbvio que ainda tem patrimônio, não é à toa que eles ainda estão brigando, certo? Se a dívida é de 7 milhões e o patrimônio de 4 milhões, a briga já tinha terminado, certo? Mas é lógico que ainda tem patrimônio. Por quê? Porque esses 4 milhões são valores de aquisição de declaração de imposto de renda. Lá atrás, há muito tempo, sem avaliação. Mas a questão é, esse patrimônio vai durar? Ele tem dia e hora para acabar. E vai acabar. O patrimônio, ele se acaba antes da briga terminar. Por quê? Porque se nos últimos 10 anos foram 7 milhões, acumulados, você espera que vai acumular muito mais ao longo dos próximos anos.
Anos esses que não têm muita perspectiva de se chegar a uma solução. Então, diferente do Roberto Marinho, por exemplo, que vem do ambiente corporativo, do ambiente empresarial e por isso adotou soluções que vêm do direito empresarial para dentro da sua família também. O Chico Anísio, sim, era um gênio, mas ele era um gênio das artes e não das empresas, do ambiente corporativo, do ambiente dos negócios. Ele fez fortuna a partir da sua arte, não dos seus negócios. E ele não conhecia soluções que vêm desse ambiente dos negócios. Então, vamos lá. Existem 4 bens que são os 4 mais preciosos do ser humano. O primeiro é a vida. Esse bem, a vida é certa que ela vai acabar para todos nós. O segundo é a liberdade. Basta você andar na linha que está preservando a sua liberdade. Agora, existem 2 bens nesse rol do que é o patrimônio e os filhos. Se você não tomar uma atitude, se a família brasileira não tomar uma atitude, aliás, se a família brasileira primeiro não descobrir o risco que esses 2 bens correm, os seus filhos e a sua prole, os custos do inventário vão arruinar o patrimônio e vão deixar os herdeiros serem rebaixados de classe social, e é isso que vai acontecer com essas famílias. Então, se houver brigas, como houve na família do Chico Anísio, pronto. Aí o patrimônio, além de ser arruinado, além de ser desidratado, ele simplesmente acaba antes das brigas terminarem. O inventário do Chico Anísio tem só 10 anos, mas existe inventário que tem mais de 20 anos. O planejamento patrimonial da família resolve um grande problema da família brasileira. Ele resolve a preservação de 2 bens mais preciosos que a pessoa tem, que é o patrimônio e a sua prole. Gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar seu like. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus.